Isso nunca será seu. Isso mesmo. O assunto é sério. Sabe o que significa? INSS. O Instituto Nacional de Seguro Social, na verdade, significa isso nunca será seu. E o assunto é sério. Se você quer saber mais, fica no vídeo que eu vou te mostrar tudo e vou te dar opções para você investir para não ficar dependente desta sigla. Isso nunca será seu, o famoso INSS. Eu sou o Valder Rocha e siga aí no meu canal. Dá aquele likezinho básico, se inscreve e ajuda aí no crescimento do canal. Antes de começar a falar do investimento que pode substituir o INSS, eu vou te passar um pequeno histórico do que é o INSS quando começou o INSS. O INSS começou em 1923, ele chamava CAP, Caixa de Aposentadorias e Pensões. Ele servia basicamente para os trabalhadores de ferrovia que ficavam desempregados com frequência e nesse tempo de descanso, esse período desempregado, eles tinham uma pequena pensão e um apoio. Depois, nos anos 60, com o Instituto da Lei 3.807, foi criado o Instituto da Previdência Social em si. Essa previdência foi criada para unificar diversas previdências na época. Existiam várias siglas como IAPM, IAPC, IAPB, IAPI e IAPTEC, entre outras. Eram diversas siglas. Daí foi criado o INPS. Quem nunca ouviu falar do INPS? O INPS perdurou até os anos 90. Nos anos 90, o então presidente Fernando Collor criou o INSS, transformou o INSS e criou o INSS, que é o que está até hoje. Com o INPS você conseguia se aposentar lá com seus 50 anos. E o interessante de tudo isso é que o INSS é a primeira pirâmide financeira oficializada no Brasil. Primeira e única. É a pirâmide financeira oficializada no Brasil. Por quê? Imagina na sua criação. A sua criação foi muito interessante. Por quê? O advento da população urbana, ao aumento da população urbana, o crescimento gerou muitos empregos, gerou muita renda, aquele boom industrial. Com isso, criou-se uma base de trabalhadores. Essa base de trabalhadores sustentava uma pirâmide, que eram os aposentados que ficavam aí na ponta da pirâmide. A pirâmide hoje, ela vem deixando de existir, ela vai se transformando aí num prédio e a pirâmide está se invertendo. Por isso o tema do vídeo inicial, a fala inicial do vídeo foi: isso nunca será seu. Isso nunca será seu justamente por isso. A previdência ela é insustentável durante um período de tempo. No longo prazo, você não vai conseguir mais ter renda, porque o governo vai ter que gerar sempre déficit em cima da previdência, está sempre pagando com o dinheiro do tesouro, até que chegar o momento que é insustentável, apesar que hoje ela já é insustentável. E eu vou mostrar dados para vocês daqui a pouco como é o INSS hoje nas contas do governo. Então, o INSS é a primeira pirâmide oficial. Sucessório. A criação do INSS ela também foi feita pensando no planejamento sucessório das famílias, como, por exemplo, pagar pensões para as esposas na época da sua criação. Tá? Então o INSS ele foi criado para isso, para aposentadoria, né? Obviamente, só que existia sim a pirâmide. A ideia é até boa, porque a pirâmide era a base de tudo. A base de trabalhadores, né? Sustentava toda a pirâmide. Hoje em dia existem muitos MEIs, existem muitas pessoas trabalhando utilizando o próprio CNPJ e paga o INSS e acaba recebendo menos também. E agora eu vou mostrar os dados oficiais do governo só de janeiro a abril e o quanto foi orçado, previsto para gastar com o INSS aí durante o ano, com as aposentadorias, beleza? As aposentadorias foram previstas gastos de 868 bilhões. Ou seja, o governo vai gastar 868 bilhões em aposentadorias, em previdência, em pensões para 2023.
Só que a receita prevista é 664 bilhões. Isso já gera um déficit aí orçamentário só do INSS de 203 bilhões de reais. A receita existente até o mês de abril, por exemplo, de 2023, foi 182 bilhões. E as despesas já orçadas e liquidadas, empenhadas, liquidadas e pagas, essa é a linguagem do governo federal, as despesas pagas, liquidadas, foram 262 bilhões, ou seja, já está com um déficit de 79 bilhões. Então vocês viram que essa pirâmide não se sustenta por muito tempo, porque só no ano de 2023 serão 203 bilhões de déficit do INSS. E o governo tem que usar outros recursos, outros impostos, né, como o PIS, por exemplo, para poder diminuir esse déficit da Previdência. Então, como eu estou mostrando aqui para vocês, o orçamento só do INSS já gera um prejuízo. Então, você tem que pensar no seu planejamento sucessório, você tem que pensar na sua aposentadoria. E eu vou te mostrar um investimento que faz isso tudo igualzinho o INSS e você faz por conta própria. Então, o investimento que eu vou falar para vocês agora é a previdência privada. E existem dois tipos de previdência privada. Existe a PGBL e a VGBL. O PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, ele serve aí para você usar na sua declaração de imposto de renda se você faz a declaração no modelo completo. Agora, se você não faz a declaração no modelo completo, você vai fazer a previdência VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre. É isso que significa. E o nome é esse negócio mesmo, feio demais, tá? O PGBL serve, como eu falei, serve para quem faz a declaração completa do imposto de renda. Por quê? Ele é dedutível da base de cálculo do imposto de renda. Isso quando você vai fazer lá na frente, enquanto a lei permitir, a sua declaração anual do imposto de renda. Agora, de 2023 vai ser feito em 2024, de 2024 vai ser em 2025 e assim sucessivamente sem cessar. Mas o PGBL ele é limitado a 12% da sua receita bruta. Se você tem de receita bruta 100 mil reais anuais, por exemplo, que é o valor redondo aqui, você pode abater da sua base de cálculo do imposto de renda 12 mil, mas é abater da base de cálculo do imposto de renda, não abater do imposto de renda. O que vai acontecer? Sua declaração de imposto de renda vai gerar um novo cálculo do imposto de renda que vai te dar um valor menor e esse valor menor pode ser restituído no próximo ano. E também a previdência privada ela serve como planejamento sucessório porque ela não entra em inventário. E é uma ajuda também para você que tem investimentos em ações, em fundos imobiliários, em renda fixa. Esse investimento, a previdência privada, ela te ajuda pelo fato de não entrar em inventário e esses outros investimentos que estão no inventário, até a sua casa própria também, que estará no inventário, por exemplo, a previdência privada vai ajudar você a pagar os custos, as custas lá da parte do inventário. E você vai também ter que pagar os impostos de transferência, essas coisas, o TCMD, por exemplo, beleza? Então, assim, a previdência privada ela é muito importante para isso, para ajudar no seu planejamento sucessório também. Além de tudo, ajudar na sua aposentadoria. Não significa que tem que investir só no planejamento sucessório. E como também a gente está no mês das crianças, a previdência privada é também um bom investimento para o seu filho. O seu filho pode resgatar lá com 18 anos. E a previdência privada que você fizer para o seu filho também é dedutível do imposto de renda. Só que o somatório total dos gastos com previdência privada
é limitada a 12% da sua receita bruta. E o que é a sua receita bruta? Isso para a Previdência PGBL. A sua receita bruta é o seu salário, aluguel e demais rendimentos aí não tributados, diferente, com exceção dos investimentos aí, que são os fundos imobiliários e dividendos de ações. Esses aí, eles são isentos já de imposto de renda. Mas estou falando de diversos outros rendimentos, como PLR, salário, aluguel e outros que você venha receber e colocar na sua declaração de imposto de renda. Então, o somatório disso tudo é a sua receita bruta. E o PGBL é 12% desse valor. Já o VGBL, ele é tributado lá no seu resgate sobre o total retirado, tá? Total retirado. Então, ele começa de 35% e depois de 10 anos aí, o percentual de imposto de renda cai para 10%. Se você retirar antes, até 2 anos você paga 35%, depois de 2 anos você paga 30%, vai descendo 5%, 10% assim, até chegar a 10 anos. Quando passou de 10 anos, você pode resgatar já com a tributação de 10%. Já o VGBL, você é tributado somente sobre a receita. O VGBL somente é tributado sobre os rendimentos. E os rendimentos, o que é? Se você aplicou 1.000 e você resgatou 2.000, o seu imposto de renda, né, será tributado em cima só dos R$1.000 resgatados. Não vai ser tributado em cima de tudo. Então, a previdência privada é muito importante para isso. E eu quero alertar o seguinte para vocês. Estamos perto do final do ano. É um momento interessante para você que faz a declaração completa do imposto de renda já pensar no ano que vem. Se você tem uma previdência privada ou ainda não pensou em fazer uma previdência privada, agora é o momento, porque ano que vem você já vai ter uma restituição do imposto de renda maior. Ou, na pior das hipóteses, você vai pagar menos imposto na sua declaração do imposto de renda. Mas é interessante você já ir fazendo esse planejamento tributário pessoal para você ter um aumento de restituição aí no ano que vem, beleza? Agora você vai me perguntar o seguinte, Valder, aonde eu encontro uma boa previdência privada? Numa Caixa Econômica da Vida, no Banco do Brasil da Vida? Não. Você encontra boas previdências privadas num BTG Pactual, numa XP, na Nuinvest, no Banco Inter. Você encontra boas previdências privadas em corretoras. Por quê? Lá você vai encontrar fundos como a Viland, o próprio BTG, o Absolute, o Fundo Verde, o Galápagos, a Grão Investimentos lá do Primo Rico também. Você vai encontrar N previdências privadas. Só que, inclusive, como eu falei da Grão, não é um merchan que eu estou fazendo aqui, mas a Grão você consegue investir com um valor menor no próprio aplicativo da Grão Investimentos. Já os outros fundos você encontra em todas as plataformas de bancos e corretoras, sendo que cada um com um valor inicial diferente. Hoje, o próprio Itaú abriu a sua prateleira de previdência privada, não tendo só previdência privada daquele banco, mas também dos outros fundos, como eu falei para você, do Fundo Verde, fundo do BTG, fundo Persevera e entre outros. Então, você encontra boas previdências privadas no próprio Itaú, XP, BTG, no Invest, no Inter, na Grão Investimentos, e pode encontrar em outras corretoras também que possuem previdência. Nem todas as corretoras possuem previdência privada, beleza? E agora eu vou colocar a tela aqui, eu vou copiar a tela da planilha aqui para vocês, de uma simulação que eu fiz de uma pessoa, por exemplo, só para vocês entenderem, que recebe aí um salário de R$8.000. O salário anual dele será R$96.000. Ele vai ter um total de INSS descontado dele de R$10.500. O total de imposto de renda descontado dele mensalmente, o total do ano, foi R$13.000. Ou seja, ele teve um salário líquido aí anual de R$72.000. E o que significa? Que você pode restituir
até 13 mil reais. Essa simulação aqui é uma pessoa que eu não estou usando dedução com educação, não estou usando dedução aí com plano de saúde, nem nada disso. O intuito aqui é só mostrar a previdência privada. Então, assim, entendendo aqui o contexto, teve um salário anual de 96 mil reais e um total de imposto de renda a 13 mil reais. Então, se você vai fazer a sua declaração no modelo completo, para poder aí pegar um valorzinho a restituir, você aí não fez aí a previdência privada e você está pensando aqui agora, pô, eu recebo aí 8 mil reais por mês, recebo 5 mil reais por mês. Então, qual o cálculo que você tem que fazer? Mensalmente, você tem que fazer uma simulação de 12% sobre o seu salário para você ver o quanto que você vai poder pagar aí, investir de previdência privada naquele mês. Obviamente, o que dá. Não dá pra, a gente sabe que nem todo mundo consegue chegar na previdência privada no valor da fechada, 12% mensal. Eu também não consigo. Eu tenho previdência privada e eu estou há vários meses sem aportar na previdência privada. Desde março eu estou sem aportar na previdência privada. Mas é interessante porque eu estou fazendo esse vídeo não que sirva só para vocês, mas serve para mim também. Eu já vi que eu tenho um valor pequeno para restituir aqui ano que vem, que eu faço essas simulações anuais. Então, eu já estou pensando aqui em deixar de aportar em algumas ações ou fundos imobiliários, por exemplo, para fazer mais aportes aí na minha previdência privada. Então, para essa simulação que eu mostrei aqui dos 8 mil reais mensais e um salário anual de 90 mil reais, ele tem uma base aí tributável de 85 mil reais de imposto de renda. Por quê? O imposto de renda abate o INSS. A base do imposto de renda deduz o INSS para não ter bitributação. Com isso, ele diminui a base. Se ele pagou 13 mil reais anual, ele vai ficar no 0 a 0 aqui porque essa pessoa não tem previdência privada. Agora, supondo que essa pessoa resolveu fazer todos os depósitos mensais aí na previdência privada dele. E o 12% dele mensal é R$ 960 reais. Então, se é R$ 960 reais, o limite do PGBL da previdência privada dele, PGBL, é 11.520. Então, se eu colocar aqui 11.520 para bater aí e eu ter já uma restituição no ano que vem, a minha base tributável, que era de 80 mil reais, 84 mil reais, caiu para 73 mil reais e 900. Com isso, se eu tive imposto retido de 13 mil, eu teria que ter pago como imposto devido R$ 9.900 no ano. Então, eu terei de restituição R$ 3.000, já nessa minha planilha aqui, nessa minha simulação. Então, vocês viram como interessante que eu falei lá atrás para vocês? Então, se eu tenho a previdência privada, se eu uso o PGBL, eu faço um planejamento tributário e eu tenho um ganho duplo, porque eu tenho um ganho na minha restituição do imposto de renda e eu tenho um ganho para minha aposentadoria também. Então, em alguns casos, às vezes é mais interessante assim, você investir numa previdência privada do que investir no tesouro direto, por exemplo. Isso depende de cada um, porque o tesouro direto é um investimento, mas não deduz de imposto de renda. Já a previdência privada, ela deduz de imposto de renda. Beleza? Mas aí, diga aí nos comentários, você investe em previdência privada, já faz o seu planejamento sucessório, já está pensando na sua aposentadoria, não somente com fundos imobiliários e ações pagadores de dividendos, lembrando que a partir do momento que você recebe seu salário e tal, esse é um bom motivo aí para você ter um abatimento aí no imposto de renda. Agora, se você já vive de ações e dividendos, a única previdência privada que serve para você é o VGBL, beleza? Então, PGBL é só para quem faz a declaração completa de imposto de renda. É aquela pessoa que recebe salário mensal. Quem já
não tem essa situação mais, então quem não recebe aí descontos de imposto de renda, esse tipo de investimento PGBL não serve para você, vai servir para você o VGBL. Então diga nos comentários se você já faz, se você já investe, se você gostou do vídeo, como que você está pensando aí, se já pensou no seu planejamento sucessório, se já pensou na sua aposentadoria. Então diga nos comentários, assista esse vídeo aqui que está muito interessante, dê o seu likezinho básico. Eu sou o Walder Rocha, estou aqui para te ajudar nos seus investimentos e nas suas finanças. Nos siga, curta, compartilhe, aperta aquele sininho aí para ter aquelas lembranças aí dos nossos vídeos. É isso aí e até mais.